Fala, gente, bom dia. Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo mostrando como criar esta sessão aqui, a sessão que vai dar uma personalidade a os arquivos do caderno virtual, que é quando você inserir o podcast com a sua própria voz. De que maneira que a gente vai fazer essa sessão aqui? Eu construí um roteiro aqui para a gente seguir. Vou disponibilizar também esse roteiro no grupo do WhatsApp para que vocês possam abrir e consultá-lo. O que você vai poder falar na gravação do podcast? Então, são muitas coisas. Você, por exemplo, vai poder dar as boas-vindas à turma. Uma outra coisa é sumarizar os conteúdos que você vai estar trabalhando naquela aula. Outra coisa é oferecer frases de incentivo, de estímulo ao uso do caderno, tanto em casa quanto durante a aula. Uma outra coisa que você pode oferecer é uma pitada de informação sobre algum dos elementos que você expôs aqui no sumário, porque assim você vai aguçar a curiosidade das pessoas para trabalharem aquela aula. Uma outra coisa é que uma relação entre professores, professoras e turma, existe o elemento chamado de transferência, que é a afetividade, que são as coisas bem particulares da turma que você vai estar podendo inserir também através da sua fala. Ademais, você vai poder inserir toda a infinidade de coisas que não estão aqui nessa lista, mas que certamente está aí na sua cabeça. Eu faço a orientação de que o podcast ele deve ter entre 2 e 3 minutos, porque não menos que 2 minutos, porque a ideia é que esta sessão do caderno o marque com a sua personalidade, marque com a sua identidade e que de fato tenha representatividade em cada um dos arquivos. Por que não mais de 3 minutos e meio? Porque ele vai se tornar cansativo. Então tá. Além disso, a gente tem aqui as etapas de criação. Então, a primeira é criar a estrutura, depois fazer a gravação do áudio e salvar numa pasta. Depois a gente vai criar uma conta num serviço que faz hospedagem de podcast online de maneira gratuita, fazer o upload desse arquivo que a gente gravou e depois voltar aqui na estrutura e inserir o link que vai permitir com que os estudantes acessem esse podcast. Então, a etapa 1, criar a estrutura. A gente já sabe aqui que para criar uma tabela, você vai inserir depois em tabela. Eu gosto de usar aqui com 2 colunas, mas você pode também usar com 2 linhas e no formato que você quiser. Você atribui o layout que você achar mais interessante. E gravação do áudio. Se você tiver num computador que é o Windows 10, você vai poder digitar aqui embaixo na barra de pesquisa a palavra gravador de voz, que vai aparecer aqui o programinha do Windows que vai permitir a gravação de voz. Se você estiver utilizando o Windows 7, você vai poder acessar o menu iniciar e vai ter também a ferramenta de busca. Você digita gravador de voz, depois abre o programa. O programa aberto vai mostrar uma interface semelhante a essa aqui. Se você tiver no seu notebook um microfone já embutido, ele já vai aparecer aqui esse círculo azul para que você clique e comece a fazer a gravação. Se você não tiver nenhum microfone, você vai precisar inserir um. O que é que eu sugiro, e inclusive estou utilizando agora neste momento,
um fone de celular, desses fones da Samsung, por exemplo, que vem o fone e o microfone. Ele grava até uma qualidade razoável. Então, inserir o microfone ou já tenho um fone embutido no aparelho, me coloquei num lugar silencioso e principalmente organizei as ideias que eu quero falar numa folha de papel e coloquei do meu lado para que a gravação se torne mais eficiente. Cliquei aqui e iniciei a gravação. Então, vou discorrendo os elementos que eu tinha feito como roteiro para a gravação. No final, clico em Stop. Depois que eu clicar em Stop, esse mesmo programa vai trazer aqui as gravações. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar com o botão direito, depois vou abrir local do arquivo e ele vai me levar na pasta onde o programa armazena os podcasts. Eu vou fazer assim, ó, eu preciso criar um modelo de nome para esses arquivos para eu me identificar de forma rápida. Eu vou colocar assim, ó, aula 2, underline, psicanálise. Então, ó, este é o podcast da aula 2 que vai se tratar de psicanálise. Eu devo criar uma pasta específica para o projeto Caderno Virtual e uma subpasta para guardar os podcasts. Então, ó, eu vou recortar esse podcast aqui, vou colar esse podcast lá na pasta que eu tinha criado para destinar os arquivos do meu projeto do Caderno Virtual. Então tá, já fiz aqui, ó, os passos 1 e 2. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como você vai fazer a gravação do podcast através do seu smartphone, porque algumas pessoas vão preferir fazer isso. Agora vamos lá, a gente precisa ir até a internet, a gente abre o site do serviço para hospedagem do podcast, vem aqui, ó, na opção de criar uma conta, cheguei aqui, inseri os dados requeridos pelo site para poder criar a conta, criei a conta, depois fiz o login, mas assim que você cria a conta ele já faz o login e você vem aqui, ó, você vem em Create. Quando você clica aqui, você tem algumas opções de criar o podcast. No nosso caso, a gente quer fazer um upload, porque a gente já gravou esse arquivo no computador e precisa só subir do computador para o site. Cliquei aqui, ó, em upload. Na hora que eu clico aqui em upload, ele vai trazer a interface que vai me permitir subir com esse arquivo. Da mesma maneira que lá no site do Moodle vai aparecer esse espaço aqui, ó, eu vou clicar, ele vai abrir aquela caixinha para que eu busque o arquivo. Eu sei que o meu arquivo está na área de trabalho, está numa pasta chamada de podcast CV e é este daqui, ó. Cliquei 2 vezes, vou fazer aqui essa seleção, ó, vou escolher a conta e vou clicar em upload, ó, ele já vai clicar aqui. Beleza, ele já fez o upload e eu preciso finalizar clicando aqui, ó, em publicar agora. Só que vamos fazer o seguinte antes, ó, eu vou copiar o link através do qual o estudante, a estudante vai poder acessar esse podcast. Ó, copiei, cliquei aqui em Publish Now, confirmei e beleza, o podcast, ó, já vai estar criado aqui e com a página específica dele. Beleza, vamos voltar aqui agora, ó, para isso aqui. Já fizemos isso, já fizemos isso, já fizemos isso. Só nos falta finalizar aqui a construção da estrutura do podcast. O que é que a gente precisa inserir aqui, ó? Vamos inserir uma imagenzinha sobre o podcast.
A gente sabe que é necessário utilizar imagens com direito autoral livre, então, né, clicando em ferramentas marcadas para reutilização e escolher uma delas. Eu escolhi essa aqui, ó. Essa aqui é bonita. Cliquei com o botão direito, copiei, vi aqui na estrutura, dei um Ctrl V. A imagem é grandona, então eu seleciono ela, venho aqui, ó, no finalzinho para reduzir o tamanho dela, ó. Vou deixar no tamanho que eu quero, tamanho adequado. E beleza, que agora, ó, eu preciso inserir aqui, ó. Vamos lá, colocar uma frase. Clique e escute as orientações, deixa eu ver, da professora Leia. Beleza, então, ó, selecionei essa frase aqui, vou aumentar o tamanho, deixa eu ver, 22 tá bom, vou centralizar, vou colocar negrito, vou colocar aqui outra letra e vou buscar uma cor diferente. Esse verde tá bonito. Vou fazer isso aqui, ó. Vou alinhar essa frase ao centro. Beleza. Agora, o que eu preciso? Eu cheguei aqui na internet e copiei o link do podcast. Eu preciso fazer o que agora? Incorporar este link aqui a esta frase e a esta imagem para quando o estudante clicar na frase, abrir o podcast. Selecionei a frase, vim aqui, ó, na guia inserir, depois venho na opção hiperlink, vou colar o link aqui, ó. Ele não colou, então eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se ele me dá aqui o link, ó. Pronto, vou copiar de novo. Ele não tinha colado porque eu tinha copiado a imagem e a imagem não cola aqui. Então agora sim, Ctrl V, ok. Veja, ó, que esta frase já mudou para o formato de link. O que eu vou fazer? E a orientação importante. Às vezes os estudantes que vivem no mundo da lua, assim, não vão entender que é na frase que precisa clicar, mas que é na imagem. Então vou inserir o link na imagem também. Cliquei, hiperlink, Ctrl V, ok, beleza. A imagem então já é um link, ó, tanto a frase quanto a imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui, vou tirar essa borda, vou colocar sem borda e pronto, ó. Eu já criei aqui então o podcast e dessa forma vou poder fazer só o que, ó, copiar isso aqui e colar na aula 2, na aula 3, na aula 4 e mudar apenas o link aqui, né, para o podcast da aula 1, da aula 2, da aula 3 e assim por diante. Então é isso, gente. Esse é um elemento muito importante do nosso projeto, porque, como eu havia dito, ele traz uma identidade sua ao caderno virtual e precisa ser feito com muito esmero e muito carinho, certo? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.